acho que quem não é um escritor não pode ser um engenheiro, não pode ser um médico, não pode ser um advogado, não pode ser um juiz de direito, não pode ser um general, não pode ser nada. Porque ser um escritor é natural no ser humano. Esse eu ensino isso para você, porque eu fiz isso, e para mim funcionou. Eu acabei compreendendo muitas coisas que eu não compreendia. Mas você imagina o desespero que eu ficava no começo da vida, quando pegava lá, abria um livro de Edmundo Husserl, não entendia uma palavra. Tá certo? Depois vim não apenas a entender, mas vim a explicar aquilo. Né? Tudo foi feito assim, pô. Se você está tentando ler um texto e você não o entende, você tem que perguntar para você mesmo, o que exatamente que eu entendi daqui? Não entender nada é impossível. Algo você entendeu. O que você entendeu? Diga isso. Né? A hora que você disser, você vai ver que não está tão errado assim. Algo você entendeu, esse algo é o ponto de partida para você entender o resto. Pô. Agora, então não é o problema de você prestar atenção no texto, é prestar atenção na sua própria mente, nos seus próprios pensamentos. Sem isso não dá para fazer nada. Agora, você imagina o número de caras que está estudando filosofia, levando título de doutor, sem nunca ter pensado nisso. O que o pessoal vai fazer? Fazer só besteira. Às vezes, tem muita gente competente, mas é competente num setor técnico específico. Né? Isso, então, por exemplo, eu vi na parte da lógica matemática, tem muitos brasileiros capazes. Eu os conheci. Né? Mas é um domínio desse tamanhinho. Né? Você pega o Alexandre Costa Leite, é um gênio da lógica, sem sombra de dúvida. Mas ele diz o seguinte, eu não me interesso por literatura, não me interesso por política, não me interesso por psicologia, ele só se interessa aquele pedacinho. E naquele pedacinho ele é bom. Então, o Brasil só tem filósofos bons nessa parte. É tudo técnico. Entendeu? Então, como dizer, não são propriamente filósofos, são lógicos. Quer dizer, já existem milhares de textos que pronto. A lógica não é a filosofia, ou pelo menos não é toda a filosofia. Exatamente, o problema é de ordem moral e psicológica, não é? Veja, se você pegar uma classe de 30 alunos, qual é o QI médio? Ninguém tem QI 12 ali. Né? Então, até de QI está todo mundo mais ou menos na mesma esfera. Né? Mas, moral e psicologicamente, o pessoal já chega lesado. Quer dizer, já é lesado pela educação doméstica. Depois, na escola, é lesado mais um pouco. Então não dá para trabalhar. Quer dizer, você vai precisar fazer, primeiro, uma espécie de psicanálise do cara, tá entendendo? Você vai ter que fazer ele se voltar sobre si mesmo e compreender um pouco da história da sua vida. Não há outra maneira. Portanto, ele começar a praticar perante si mesmo a arte da confissão. Né? O que eu fiz mesmo? O que eu quis mesmo quando eu disse tal coisa? Qual era a minha intenção real naquele momento? Né? No começo é difícil, porque a gente não está acostumado com isso. A gente parte do princípio de que tudo que nós dizemos é expressão da nossa alma. Não é. Não é. Acho que 99% do que nós dizemos é cópia. Você está copiando simplesmente o que você ouviu em algum lugar. E você diz que é seu. Quer dizer, é um plágio. Então, só na medida que você faz esse exercício de autoconhecimento é que você começa a pensar na ideia de um estilo literário. Aí, pela primeira vez, você tem um estilo seu de dizer, de escrever. Tá certo? Então, aí você pode ser um escritor. Agora, eu acho que quem não é um escritor não pode ser um engenheiro, não pode ser um médico, não pode ser um advogado, não pode ser um juiz de direito, não pode ser um general, não pode ser nada. Porque ser um escritor é natural no ser humano. Todos os seres humanos que passam pela escola têm que aprender a escrever. Você vê, aqui nos Estados Unidos, os meus filhos chegaram, eram adolescentes. Eles tinham aula de como falar em público. Isso eu nunca vi no Brasil. Então, o sujeito não passava de ano se ele não se mostrasse capaz de explicar suas ideias para uma plateia. Isso é importantíssimo. Né? Sem isso, você não é totalmente humano. Você vê em qualquer assembleia de índio, você não tem discussão? Tem. Reúne os caras, um fala uma coisa, outro fala outra, tem que se explicar. Não é isso? Agora, você chega no Brasil, a pessoa não sabe se explicar, simplesmente repetem coisas que elas ouviram na Rede Globo. Você pega esse discurso parlamentar, discurso de general, é só chavão, meu Deus do céu. Não tem uma coisa que eles criaram, nada. Né? Então, eu lembro, o Martin Amis definia a literatura como a luta contra o clichê. Então, por isso que não tem literatura no Brasil, só tem clichê. Olha, eu já fiz esse teste várias vezes, eu pergunto para a pessoa, de onde você tirou essa ideia? O sujeito responde argumentando em favor da ideia. Eu digo, mas eu não pedi
para justificar a ideia, eu pedi para contar a história dela, de onde ela veio, o cara não sabe. Então, se você não sabe de onde veio a sua ideia, você não conhece essa ideia, meu Deus do céu. Então, você não sabe o que está falando. Mas, então, vamos fazer, a pessoa pergunta, bom, quem foi que influenciou o seu pensamento? Bom, são milhares de pessoas. Né? Eu sigo muito aquele negócio do Leibniz, eu concordo com tudo quanto eu leio. Né? Então, na hora que eu estou lendo aquilo, eu concordo, aquilo virou meu. Mas a origem não é minha. Então, como é que se diz? Eu ainda estou devedor de um sujeito fora. Então, em parte, quando eu assimilo uma ideia de um sujeito, eu estou assimilando outras sem eu perceber. E um dia essas outras vão aparecer. Então, tudo isso é um processo muito rico, muito complicado. E, na verdade, isso é apaixonante. A pessoa que faz isso, começa a fazer isso e não quer parar mais.